dos negócios mais antigos e sigilosos do mundo. Suas atividades clandestinas são protegidas a qualquer custo. Mas nós descobrimos que eles vão além de apenas locais de prazer proibido. Eles contribuíram para a expansão da fronteira do oeste e dos centros urbanos. A prostituição é uma das principais parcelas da economia de Nova York. Os nazistas usaram um deles como arma de guerra. O alto comando nazista começou a ver os bordéis como meio de obter informações. Os bordéis tiveram um papel importante nas relações interraciais e essas casas de má reputação até mantinham elos secretos com a Igreja Católica. Pode-se dizer que os bordéis ajudaram a disseminar o cristianismo. Descubra a verdade por trás do mundo do sexo comercial. Bordéis. Códigos e conspirações. Bordéis. Nova York. Há muito tempo é conhecida como a cidade que nunca dorme. Mas poucos sabem que a cidade realmente fez jus à sua reputação na época em que abrigava a maior concentração de bordéis nos Estados Unidos. Não havia praticamente nenhum bairro em Nova York no século XIX que não tivesse alguma casa de prostituição. O historiador Timothy Guilfoyle tem buscado a verdade por trás de um dos negócios mais sigilosos e libertinos do mundo. Estamos aqui na rua Mercer, na frente do que é provavelmente o último bordel do século XIX remanescente em Nova York. Ficava originalmente no que hoje é conhecido como Soho. Esse antigo bordel hoje é uma residência particular. Mas no século XIX, era possível encontrar locais de prostituição neste livro de bolso chamado Catálogo dos Cavalheiros. Muito antes da internet, este era o guia que indicava os melhores bordéis de Nova York no século XIX. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época em que há uma grande disparidade entre o número de homens e mulheres, haverá prostituição. Os bordéis existem desde que surgiu a profissão mais antiga da história e remontam ao berço da civilização. São lugares onde as prostitutas moram e exercem seu ofício. Mas durante o século XIX, os bordéis viveram uma era crucial. O sexo se tornou um grande negócio em cidades grandes como Nova York. Um grande número de homens solteiros migravam para a cidade. Uma cultura masculina se desenvolveu. Essa cultura encorajava e valorizava o exercício da heterossexualidade masculina. E esses fatores se combinaram para preparar o terreno perfeito para a explosão da prostituição durante o século XIX. Como qualquer outro negócio, os bordéis competem por clientes. E muitos anunciam serviços especiais como orgias e stripteases. Alguns ofereciam até espetáculos artísticos, em que mulheres imitavam esculturas gregas clássicas. Guias como o Catálogo dos Cavalheiros eram escritos de modo muito jocoso. Por exemplo, a casa de Lizzie Goodrich tem 5 belas pensionistas, cujo temperamento alegre afasta qualquer tristeza. Um médico visita regularmente a casa e toda atenção é dispensada aos visitantes. Então havia um médico que procurava sinais de doenças sexualmente transmissíveis. A explosão dos bordéis também contribuiu para a disseminação de doenças venéreas. E o Catálogo dos Cavalheiros até mesmo continha anúncios de proteções importadas da França, uma versão rudimentar dos preservativos. Eram feitas de intestinos de carneiro e, segundo relatos, extremamente desconfortáveis. Em meados do século XIX, os bordéis deixaram de ser um ramo segregado da sociedade. O comércio do sexo se espalhou para quase todos os bairros da cidade.
Grandes empresários também quiseram explorar o lucro do setor. William Randolph Hearst, o célebre magnata da imprensa, comprou vários prédios usados para abrigar prostitutas. Nos anos 1880, um famoso dono de circo também entrou no negócio. Estamos diante do bordel de P.T. Barnum, na rua Bond. Poucos sabiam na época que P.T. Barnum era dono desse prédio no final do século XIX. Foi uma descoberta que eu fiz. Como a maioria dos que investiam em imóveis, ele sublocava o prédio. Mas é extremamente improvável que Barnum, que era muito cuidadoso com os seus investimentos, não soubesse com que fim sua propriedade era usada. O fato de Barnum possuir um bordel teria sido chocante para os seus contemporâneos. O apresentador de circo chegou a fazer uma campanha pública contra os males do álcool e da prostituição. Esse pode ser o melhor exemplo de um dos grandes moralistas do século XIX, que ao mesmo tempo era dono de um bordel. No final do século XIX, havia mais de 1000 bordéis. E os estabelecimentos de alta classe cobravam entre 10 e 15 dólares por noite. As prostitutas geralmente entregavam mais da metade do que ganhavam para a cafetina. Mas na época, esse emprego na horizontal era melhor do que muitas alternativas. No século XIX, as mulheres não tinham direito de possuir propriedades e eram proibidas de exercer a maioria das profissões, com exceção de trabalhos duros e domésticos. No contexto do século XIX, para uma imigrante cujas únicas opções eram trabalhar como criada ou numa fábrica ganhando poucos dólares por semana, a ideia de trabalhar uma noite por semana como prostituta não parecia tão incomum ou horrenda como poderia parecer aos seus contemporâneos. Dirigir um bordel era ilegal em Nova York. Mas a polícia muitas vezes ignorava a lei e preferia explorar a atividade para seu próprio lucro clandestino. Os policiais sabiam onde ficavam os bordéis. Eles geralmente exigiam algum tipo de suborno ou porcentagem para que pudessem funcionar sem que houvesse nenhuma prisão. Essa era a prática em Nova York e na maioria das cidades. No final do século XIX, o movimento da temperança e outras campanhas de reforma moral pressionaram os políticos a reprimir a embriaguez e outros maus comportamentos. Em 1896, foi aprovada a Lei Haynes, que limitava a venda de álcool a hotéis e apenas aos domingos. Mas, ironicamente, uma lei para reduzir o consumo do álcool acabou impulsionando ainda mais o ramo dos bordéis. Estamos diante do Sheffel Hall em Nova York. Um dos poucos hotéis da época da Lei Haynes que ainda estão de pé na cidade. Para ser um hotel era preciso ter 10 camas ou mais. Então, quase imediatamente, bares como o Sheffel Hall foram transformados oficialmente em hotéis com o acréscimo de 10 camas nos andares superiores. Os donos de bares rapidamente exploraram a oportunidade inesperada, alugando quartos para prostitutas. Como resultado, os bares convertidos em hotéis, graças à Lei Haynes, tornaram-se fachadas para bordéis, vendendo secretamente álcool e sexo combinados. Mas a explosão dos bordéis clandestinos não permaneceu oculta do olhar público por muito tempo. Em 1905, atraíram a atenção de uma organização cívica chamada Comitê dos 14, que exigiu uma ampla investigação dos hotéis nascidos sob a Lei Haynes. Líderes civis contrataram investigadores para identificar quais estabelecimentos promoviam a prostituição. E podemos até mesmo ir à Biblioteca Pública de Nova York e ver os documentos com as listas de hotéis e bares que foram acusados de promover a prostituição. Ao longo do século XIX, o mundo secreto da prostituição transformou a cidade de Nova York. Apenas em 1859, o negócio gerou perto de 6 milhões de dólares, mais que as cervejarias e as transportadoras combinadas. E esse número cresceria a cada ano daí em diante. Os bordéis se tornaram uma das maiores fontes de receita da cidade. Não só forneciam sexo, como também estimulavam outras formas de entretenimento, revolucionando a identidade cultural da cidade.
O sexo comercial exemplifica essa nova economia clandestina, na qual muitos imigrantes nova-iorquinos teriam prosperado. Relacionada a isso, uma nova cultura do lazer também emergia em torno de teatros, bares, salas de concerto, integrados à rede de bordéis, que muitas vezes eram seus vizinhos. Os bordéis eram parte importante da economia florescente de Nova York, e o negócio se expandiu rapidamente para outras grandes cidades. Como um político da Louisiana disse certa vez, você pode tornar a prostituição ilegal, mas não pode torná-la impopular. Então é isso que faremos. Daremos a oportunidade. No final do século XIX, Nova Orleans, na Louisiana, já fazia jus à fama de uma cidade de vida fácil. A cidade sulista foi a primeira a descriminalizar a prostituição nos Estados Unidos. No entanto, a confinou a uma área de 16 quadras próxima ao bairro francês chamada Storyville. Um grupo de políticos do Conselho Municipal de Nova Orleans decidiu que não conseguiriam eliminar a prostituição. Então, a ideia foi regulamentá-la, licenciá-la e restringi-la, controlando, desse modo, os vícios e os crimes e tudo o que acompanhava. Quase da noite para o dia, Storyville se tornou uma sensação internacional. A zona do meretrício contava com mais de 250 bordéis e 2.000 prostitutas de várias origens étnicas e raciais. Mas, ao contrário de outros bordéis, os de Storyville foram únicos a introduzir a noção de integração racial. Storyville era convertida porque não obedecia às leis de Jim Crow, que eram típicas das cidades sulistas na virada do século XX. Então havia interação racial em muitas dessas casas de prostituição. Em Storyville, bordéis brancos e negros coexistiam. Sexo, além da fronteira racial, era comum, mas só para homens brancos e prostitutas negras. No modelo de Storyville, prostitutas brancas em bordéis de brancos atendiam brancos. Negras trabalhavam como prostitutas nesses bordéis também. Mas negros só podiam frequentar bordéis de negros. Storyville publicava seu próprio guia secreto de bordéis, o Livro Azul. Alguns eram mansões decoradas com opulência erótica, como Lulu White's Mahogany Hall, com espelhos no teto e nas paredes. A descrição do Lulu White no Livro Azul dizia: o único lugar em Nova Orleans onde você pode tomar 3 doses. Uma em cima, uma embaixo e uma no quarto. Além de possibilitar a interação racial, Storyville ajudou a mudar a história da música americana. Alguns dos maiores músicos de jazz do início do século XX começaram a carreira no bairro da Luz Vermelha e, pela primeira vez, muitos americanos brancos tiveram contato com a música negra. Devido à segregação racial e por causa da natureza controvertida do jazz no começo da sua história, de várias maneiras Storyville foi o berço do jazz, e alguns dos primeiros músicos de jazz começaram a tocar em Storyville. O jovem Louis Armstrong até mesmo ganhava vida entregando carvões aos bordéis. O jazz floresceu lá, principalmente pianistas de jazz, porque muitos bordéis tinham dinheiro para contratar só um músico e costumava ser um pianista. Os bordéis desempenharam um papel importante e visível no desenvolvimento urbano do país no século XIX. E também detinham o verdadeiro segredo sobre como o Oeste foi conquistado. Os bordéis eram bons negócios nos centros urbanos do país no século XIX. Mas quando a nação expandiu suas fronteiras para o oeste, a prostituição encontrou outras oportunidades na fronteira indomada. Entre 1807 e 1912, centenas de milhares de homens migraram para o oeste para trabalhar em minas, criar gado e construir ferrovias. Lugares como Deadwood e Dodge City surgiram quase da noite para o dia. Mas os trabalhos eram extenuantes e as condições de vida eram difíceis.
O segredo para manter a população predominantemente masculina satisfeita na fronteira eram os bares e os bordéis, mas não necessariamente nessa ordem. Desbravadores, mineiros, garimpeiros, todos esses trabalhadores eram jovens, vigorosos, saudáveis, aventureiros. Bem, precisavam de mulheres. E como não havia mulheres lá, mulheres respeitáveis com quem pudessem namorar e casar, o espaço era preenchido pelas prostitutas. Mulheres imigrantes e da classe trabalhadora de todas as raças seguiram para o oeste para se tornar prostitutas. Embora os bordéis fossem legais na maioria das cidades da fronteira, o negócio estava longe de ser respeitável. Os jornais discretamente se referiam a elas como pombas manchadas, anjos caídos ou mulheres de vida fácil. Um grande número de prostitutas e cafetinas atendiam por apelidos como Chicago Joe, Alice Dente de Esquilo e Madame Bigode. A cultura popular nos passa a ideia de que bordéis e a prostituição no Velho Oeste eram atividades que se davam à vista de todos, porque era legal, era bem aceita, mas nem sempre era assim. Era uma atividade muito reprovada. Não se falava a respeito em voz alta, a não ser entre os amigos. Era um segredo? Sim, um segredo tal como um elefante escondido dentro do armário. Todos sabiam que estava lá. Os bordéis e as próprias prostitutas se instalavam em qualquer lugar onde houvesse uma mina de prata ou uma corrida do ouro. Começou no norte da Califórnia em 1849 e depois se espalhou para Nevada, Arizona, Montana, Wyoming, Colorado e mais tarde para o Texas. Além da mineração, havia bordéis e os chamados ranchos, que surgiam perto de uma instalação militar. Em quase toda cidade de fronteira, os bordéis competiam por clientes oferecendo atrações excitantes. O maior bordel do oeste era o Olympia, em São Francisco. O galpão, com 450 quartos, até oferecia postos de observação para voyeurs. Os postos de observação eram cobertos por painéis e acionados por moedas. Você colocava uma moeda, como num lava-rápido automático, o painel deslizava e o voyeur podia ver as atividades dentro do quarto. No final do século XIX, Butte, em Montana, era a capital da mineração do cobre nos Estados Unidos, mas também continha um segredo pouco conhecido. Abrigava alguns dos mais notórios bordéis do Velho Oeste. Nas noites de sábado, quando os homens recebiam o pagamento, dizem que cerca de 4.000 homens invadiam esta área. Muitos afirmam que a qualquer hora do dia, pelo menos 1.000 mulheres trabalhavam nesta quadra. Em Butte, a Casa Dumas é um dos poucos bordéis remanescentes do Velho Oeste. O prostíbulo vitoriano manteve as portas abertas de 1890 a 1982, o que o tornou o bordel a funcionar por mais tempo nos Estados Unidos. Sua longevidade se deve aos segredos que guardava. Entre as paredes dilapidadas, há pistas sobre seus dias de prazer e libertinagem. O Dumas é único, em primeiro lugar, porque seu piso superior está conservado exatamente como era quando os barões do cobre vinham aqui e gastavam $1.000 numa noite. As mulheres se juntavam aos homens e se retiravam para o andar de cima após bailes grandiosos. No piso principal, aqui no bordel Dumas, era onde ficavam os clientes com menos dinheiro. E no andar de cima ficavam os quartos e as prostitutas mais caras. As prostitutas tinham segredos do ramo para se tornarem mais atraentes. As prostitutas usavam vários cosméticos. Às vezes, os ingredientes incluíam chumbo e mercúrio para engrossar os cílios. Elas também pingavam nos olhos uísque ou água com sabão. Ardia, mas com as lágrimas os olhos ficavam brilhantes. Mas elas também comiam um biscoito especial para a pele. Esses biscoitos tinham arsênico entre os seus ingredientes.
E o que o arsênico fazia era eliminar as células vermelhas, tornando a pele bonita, lisa e branca como o leite. Porque a última coisa que queriam era se parecer com rancheiras queimadas de sol. No Dumas, as prostitutas mais desejáveis recebiam os barões do cobre em espaçosas alcovas. As prostitutas mais velhas atendiam os mineiros comuns no porão, em quartos apertados, chamados de berços. Este é o porão do Dumas, com uma série de berços, onde as mulheres trabalhavam em turnos de acordo com os turnos dos mineiros nas minas. As mulheres se sentavam nas portas e nas janelas e chamavam os clientes mostrando suas mercadorias e batendo com pauzinhos, anéis ou dedais para chamar a atenção. Cada quarto também era equipado com uma campainha que podia ser usada como um sistema de códigos secretos. Um toque significava que a mulher estava pronta para o próximo cliente. 2 toques significavam que ela precisava que levassem bebidas para o quarto. E 3 toques significavam que ela estava em perigo. E, basicamente, essas campainhas eram salvaguardas. Se um cliente se mostrasse violento, elas podiam pedir ajuda através delas. Os assaltos eram comuns dentro e ao redor dos bordéis. Por isso, as prostitutas geralmente não aceitavam dinheiro. Usavam substitutos para moedas, que podiam ser trocados nos bares e nos empórios. O Dumas produziu alguns artefatos interessantes, inclusive notas que eram dinheiro falso, para que as mulheres não precisassem lidar com o dinheiro e era muito mais seguro para elas. Outro artefato interessante é este cronômetro. Os homens compravam tempo e elas usavam ampulhetas com o fim de contar os minutos. O bordel Dumas anunciava que podia saciar o apetite sexual dos homens e também fornecer um meio secreto de fuga. Muitas vezes, alguém tinha que entrar ou sair. Podia ser a polícia, podia ser uma mulher procurando o marido, e eles sempre tinham a oportunidade de fugir por passagens próprias para isso. Aqui no Dumas, neste quarto, por exemplo, a passagem foi aberta na parede. É uma passagem grande, o bastante para um homem rastejar por ela. E havia outras rotas de fuga. Butte tem uma rede de túneis subterrâneos que outrora forneciam aquecimento a vapor para prédios em toda a cidade. Mas homens usavam o sistema para entrar e sair de bordéis sem serem vistos por ninguém. No final deste corredor aqui, fica a entrada para os túneis. Todos ouvimos lendas sobre como os túneis se ligavam à prefeitura e certos clientes que não queriam ser vistos podiam entrar no Dumas pelo sistema de túneis. Alguns dos segredos mais bem guardados envolviam a forma como as prostitutas sobreviviam. As doenças venéreas eram um problema constante. Alguns dos remédios usados para tratar ou prevenir a gonorreia e a sífilis incluíam arsênico, mercúrio e vinagre. Elas usavam todo tipo de produtos químicos muito agressivos. Às vezes, as mulheres obrigavam os homens a se lavar com os produtos antes de iniciarem qualquer tipo de relação. Mas, quando mais famílias se mudaram para o oeste, as cidades da fronteira sofreram pressão para se tornarem mais civilizadas. Os bordéis muitas vezes eram restritos a áreas específicas chamadas de bairros da luz vermelha. Segundo o folclore, o termo veio do hábito que os ferroviários tinham de deixar suas lanternas vermelhas nas varandas dos bordéis. O bairro da luz vermelha de Butte ganhou o nome de Beco de Vênus, quando os bordéis foram forçados a se tornarem mais discretos ao atrair clientes. Uma regulamentação municipal foi aprovada obrigando as mulheres a baixarem as persianas para não poderem chamar clientes pela janela. Então, a solução no final foi construir portas e janelas nos fundos desses estabelecimentos para que assim as mulheres pudessem chamar os clientes nos becos atrás. Como muitos bairros da luz vermelha, o Beco de Vênus em Butte também tinham seus segredos. Quando o espaço se tornou muito caro, os bordéis tiveram que ir para o submundo, literalmente.
Quando esta área foi revitalizada nos anos 1980, embaixo dela a prefeitura encontrou centenas de quartinhos cavados no leito de rocha, onde as mulheres trabalhavam no subterrâneo, assim como os mineiros trabalhavam sob a terra e provavelmente em condições igualmente horríveis. Cafetinas e prostitutas geralmente não deixavam registros em documentos. Então, o número verdadeiro de mulheres que trabalhavam nos bordéis continua um mistério. No entanto, outra guerra secreta contra os bordéis os obrigou a descer ainda mais no submundo. No final do século XIX, os bordéis ofereciam muito mais que apenas sexo. Alimentavam o crescimento econômico dos centros urbanos e forneciam serviços que auxiliavam a expansão da fronteira do oeste. Mas suas contribuições passavam em grande parte despercebidas. O negócio continuava fazendo parte do submundo da sociedade e de ambientes de jogo, embriaguez e ausência da lei. A atividade da prostituição realmente contribuiu para a conquista do oeste. Era uma indústria muito importante. Essas mulheres prestavam serviços importantes aos homens, não apenas sexuais, mas essas primeiras prostitutas cuidavam dos homens. E se não fosse por elas, talvez eles não fossem ao barbeiro, talvez não tomassem um banho nas noites de sábado. Na fronteira, muitos bordéis e prostitutas viviam na obscuridade. No entanto, evidências de sua existência podem ser lidas nas entrelinhas de um documento oficial: o Censo Americano. O que eu encontrei oculto nos registros do Censo Nacional por todo o Oeste foram os bordéis secretos. Examinei cada página do censo de 1900 da cidade de Bisbee e não encontrei nenhuma prostituta. Mas o que eu encontrei foram operações secretas que ocorriam. Nesse caso, trata-se de um dono de bar de 22 anos, natural de Sonora. Está listado como chefe do estabelecimento. Sob o mesmo teto, viviam 3 mulheres na casa dos 20 anos, listadas como pensionistas ou inquilinas. Como viviam sob o mesmo teto de um dono de bar, e como os bares muitas vezes também eram bordéis no Velho Oeste, a probabilidade é alta de que essas 3 mulheres foram prostitutas. O estigma atrelado à prostituição mantinha os bordéis nas sombras. E é nas sombras que foras da lei gostam de se esconder. Em San Antonio, o bordel de Fanny Porter servia de esconderijo frequente para Butch Cassidy e sua quadrilha. As prostitutas e cafetinas gostavam muito dos foras da lei, porque sabiam que davam gorjetas generosas e, por isso, as prostitutas os protegiam. Como os criminosos se dirigiam aos bordéis, a polícia vinha logo atrás. As cafetinas muitas vezes recorriam à chantagem para proteger seus negócios. As cafetinas e os bordéis se aproveitavam do sistema legal quando podiam, por meio de chantagens. E acho que o sistema legal tirava vantagem da posição delas também. Intimidações, propinas, subornos. Acho que podemos dizer que um coçava as costas do outro. Ou alguma coisa nesse sentido. Ocasionalmente, as prostitutas precisavam se esconder do público e da polícia. Uma prostituta francesa chamada Sandra, que entrou no país ilegalmente, vinda do Canadá, criou seu próprio esconderijo secreto. Seu segredo mais bem guardado foi como ela nunca foi presa. E por anos, as pessoas tentaram descobrir por quê. Não que ela desaparecesse no ar como eles pensavam. Ela se escondia dentro da geladeira. É uma geladeira com uma alça quebrada do lado de fora, mas ao abrirmos vemos que ela é toda oca. Ela entrava dentro dela, já que não era uma mulher muito grande, e simplesmente se trancava. Filmes de Hollywood e romances retratavam as prostitutas como mulheres alegres com coração de ouro. Mas a vida nos bordéis não era fácil. Um artefato encontrado no bordel Dumas oferece uma visão da vida solitária de uma prostituta.
Isso estava numa parede de um dos quartos. É uma bolsa de seda. E dentro desta bolsa para festas tem uma lata. E dentro da lata, embrulhado num retalho de seda, tem um canarinho amarelo. Obviamente, alguém gostava muito deste pequeno mascote, a ponto de ter o trabalho de escondê-lo numa parede e enterrá-lo dessa maneira. Então, acho que isso diz muito sobre as mulheres que praticavam esse ofício. Elas tinham sentimentos, alegrias e pesares, e acho que muito disto está expresso neste pequeno canário morto. O trabalho nos bordéis era física e emocionalmente desgastante, e muitas mulheres não resistiam por muito tempo. O tempo médio da carreira de uma prostituta era menos de 5 anos, mas algumas preferiam se aposentar mais cedo. Podemos imaginar o sofrimento pelo qual essas prostitutas passaram durante a vida. Quero dizer, em muitos casos elas chegavam a um ponto em que não tinham nenhuma outra opção. Um dos frascos encontrados aqui no Dumas, de fato, continha a estricnina, que era comumente usada para cometer suicídio, quando elas não podiam suportar mais. Os bordéis gozaram de prosperidade econômica durante quase um século. Mas com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, a atividade passou a ser atacada em todos os cantos do país. O exército americano temia a disseminação de doenças venéreas entre os soldados que treinavam perto de cidades portuárias. Em 1917, a Comissão de Atividade nos Campos de Treinamento proibiu todos os bairros de luz vermelha dos Estados Unidos. Foi o fim dos anos de ouro dos bordéis. Mas, quando os soldados foram enviados para o exterior, novas oportunidades para a prostituição emergiram nas cidades europeias. O exército francês até ergueu bordéis campais para os soldados aliados perto da frente ocidental. Em qualquer parte, em qualquer época, dos tempos bíblicos até a atualidade, a prostituição sempre prospera quando há esses tipos de condições. Durante a Guerra Civil, as muitas seguidoras das tropas de Joe Hooker ficaram conhecidas como hookers, porque atendiam os soldados de Hooker durante esse confronto. Certamente, a moral e os sentimentos relacionados a bordéis e à prostituição tendem a ser um pouco diferentes durante tempos de guerra e tempos de paz. Então havia uma aceitação dos bordéis e da prostituição, o que era um pouco diferente do que aconteceria nos Estados Unidos. Os bordéis passaram por um renascimento no começo da Segunda Guerra Mundial. Mas os americanos pressionaram o governo a tomar uma atitude mais dura contra a prostituição do que a tomada na Primeira Guerra Mundial. O Congresso autorizou os militares a fazer batidas em bordéis perto de bases militares. No entanto, os comandantes americanos, mais uma vez, fecharam os olhos a algo que consideravam um mal necessário. Como o Havaí ainda era um território e não um estado, as leis contra a prostituição não se aplicavam. Como resultado, os bordéis proliferavam em Honolulu, enquanto 1 milhão de homens passavam por lá a caminho do Pacífico. A Marinha, em especial, via a prostituição como algo benéfico e o Exército também. Então a polícia de Honolulu decidiu regulamentar a prostituição na cidade. Em todos os dias de pagamento, os soldados entravam em longas filas no bairro da Luz Vermelha de Honolulu e pagavam $3 para passar 3 minutos com uma prostituta. Se o homem não conseguisse desempenhar, conseguia em alguns casos outra chance. A garota literalmente permitia que ele voltasse outro dia, quando estivesse em melhores condições de tentar de novo. A prova da tolerância dos militares americanos com os bordéis pode ser encontrada nesses folhetos, que listam postos de profilaxia onde os soldados podiam pegar preservativos e receber conselhos sobre como evitar doenças venéreas. Entre os registros que eu trouxe, tem um livreto original do Exército Americano, que era distribuído aos soldados nos postos de profilaxia. O livreto se chama Higiene Sexual e Doenças Venéreas e era publicado pelo Departamento de Guerra. É o que está escrito bem na capa. Os bordéis deixaram uma marca indelével na sociedade americana ao longo do século XIX e no começo do século XX.
Mesmo em tempos de guerra, a prostituição foi um negócio próspero nos dois lados do campo de batalha. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas confiscaram e regulamentaram pelo menos 22 bordéis na França. Em Paris, Hermann Göring e outros altos comandantes do Terceiro Reich frequentavam bordéis sofisticados, chamados casas fechadas. Enquanto a maioria do país sofria com a operação nazista, as prostitutas francesas colhiam as recompensas financeiras de dormir com o inimigo. Essa colaboração na horizontal continuou por toda a guerra. Havia várias opiniões sobre sua legitimidade. Trata-se de um segredo sujo da guerra. Os bordéis da França, na verdade, floresceram durante a ocupação nazista. As cafetinas não hesitaram em abrir as portas aos nazistas e ganhar muito dinheiro. Mas, ainda no começo da guerra, os nazistas perceberam que os bordéis podiam ter benefícios secundários. Empresários estrangeiros, políticos, pessoas proeminentes que pertenciam à estrutura do Terceiro Reich visitavam esses lugares. E começaram a ver os bordéis como um meio de obter informações. Em 1939, os nazistas usaram um bordel em Berlim para promover atividades de espionagem. As sementes da operação clandestina começaram com a prisão de Kit Smith, uma cafetina que dirigia um bordel de alta classe numa região rica de Berlim. Desde que os nazistas subiram ao poder, cidadãos em fuga ajudavam Kit a transferir seu dinheiro para bancos britânicos. Quando ela mesma tentou fugir do país, os nazistas a prenderam. Kit recebeu um ultimato: tornar-se uma espiã ou ser mandada para um campo de concentração. Os oficiais da inteligência nazista, sob o comando de Reinhard Heydrich, que era um alto oficial da Waffen-SS e um futuro arquiteto do Holocausto, ofereceram a ela o seguinte acordo: ela voltaria a Berlim e dirigiria um bordel para eles. Então, eles fizeram a Kiri Schmidt uma oferta que ela não podia recusar. Enquanto isso, a polícia de Berlim prendia prostitutas e selecionou um grupo de cerca de 20 mulheres para serem as principais prostitutas do bordel de Kiri Schmidt. O bordel de Kit Smith se chamava Salon Kit. Nele foram instalados microfones ocultos ligados a gravadores que ficavam no porão. O propósito era monitorar as conversas íntimas de possíveis traidores do regime nazista. E cada palavra dita no Salão Kiri era gravada. Os nazistas queriam saber se algum alto membro da SS ou do governo alemão ou algum de seus aliados, como os italianos, tinham algo negativo a dizer sobre Hitler. Entre as 25 mil gravações estavam as do conde Galeazzo Ciano, ministro de Assuntos Estrangeiros da Itália, que teceu comentários desfavoráveis sobre Hitler. Ciano acabou sendo executado por traição na Itália. Reinhard Heydrich, o alto oficial nazista, até mesmo fazia supostas visitas de inspeção ao bordel, mas os microfones eram desligados durante a sua presença. Em 1942, o oficial da inteligência britânica Roger Wilson, disfarçado como um secretário de imprensa romeno, começou a frequentar o bordel. Ele instalou seus próprios microfones e passou a ouvir as mesmas conversas que os nazistas. Foi uma operação de contra-espionagem bem-sucedida por parte dos britânicos no Salon Kiri. No fim, esse oficial da inteligência foi detido pelos nazistas e passou um tempo considerável da guerra num campo de concentração. Os nazistas encerraram esse programa de espionagem um ano depois. Permitiram que Kit Smith mantivesse seu negócio, mas exigiram que mantivesse segredo sobre as atividades de espionagem. As fitas gravadas no bordel teriam se perdido durante a guerra. As autoridades nazistas devem ter causado uma forte impressão em Kiri Schmidt, porque ela não falou sobre o que aconteceu em seu bordel durante os anos da guerra e nem depois da guerra. Os bordéis são uma presença constante ao longo da história. Muitas vezes existiram à margem da civilização. Mas a origem do comércio sexual foi encontrada num local chocante.
Textos antigos em ruínas arqueológicas indicam que os bordéis foram criados por uma das instituições mais antigas e sagradas: a religião. O grande segredo por trás dos bordéis é que foram fundados sob a égide da religião, eu acho. As prostitutas eram consideradas pessoas a serem aceitas e reverenciadas, e não banidas, como são muitas vezes hoje. O registro mais antigo de um bordel remonta à antiga Mesopotâmia, por volta de 2300 a.C. Textos sumérios mencionam um templo onde prostitutas realizavam ritos sexuais dedicados a Inanna, a deusa do amor e da fertilidade. A prostituição se centrava em torno de templos. E o que encontramos em civilizações antigas é uma forte associação entre religião e sexualidade. No topo de uma colina na antiga cidade grega de Corinto, o templo de Afrodite, outrora, empregava 1000 cortesãs, ou etairistriai, que praticavam sexo como um ritual à deusa do amor. Mas essas prostitutas da antiguidade também ofereciam prazeres escusos no templo ou em outra parte? Segundo arqueólogos, essas servas também podem ter fornecido sexo em estabelecimentos semelhantes a tavernas. Os arqueólogos têm debatido o que definir como um bordel. Mas existem prédios com quartos pequenos onde as prostitutas podiam atender clientes. Então, o que eu acho que acontecia é que as prostitutas eram propriedades do templo, mas trabalhavam também em bordéis ou tavernas fora dele. A relação entre bordéis e religião continuou na Roma Antiga e perdurou durante mais de 1000 anos. Na Idade Média, essa conexão secreta alcançou até mesmo o Vaticano. Durante a Idade Média, a Igreja Católica não apenas sancionou bordéis, como secretamente os possuía. O próprio Santo Agostinho disse que havia prostitutas das quais se livrar, que o mundo todo estava sendo tomado pela luxúria. Mas a ideia era de que a igreja dirigia bordéis para dissuadir os homens de recorrer à homossexualidade. Durante os séculos XIV e XV, bordéis dirigidos pela igreja emergiram por toda a Europa. Alguns eram disfarçados como locais para o aperfeiçoamento moral. Em 1309, o bispo Johann de Estrasburgo, na França, construiu um bordel para ajudar os homens a liberar sua energia sexual. A igreja era realmente, de muitos modos, a fornecedora da prostituição. Um dos textos mais interessantes que encontrei datava de 1403 e era de Florença. E a razão pela qual a cidade de Florença mantinha um bordel era que a idade média para um homem casar era em torno de 30 ou 32 anos. Era muito tarde. E a igreja achou que os bordéis, de fato, ajudariam os homens a se interessar por mulheres e ajudaria a aumentar a população. No século XIV, um bordel da igreja chamado A Abadia funcionava em Avignon, na França. Lá, as prostitutas passavam os dias rezando e também atendendo somente clientes cristãos. Dizem que o Papa Júlio II ficou tão impressionado com o bordel de Avignon que estabeleceu um bordel sagrado em Roma. Temos informações de que a igreja lucrava muito com os bordéis. Há um regulamento que decreta que as prostitutas precisariam dar metade do que ganhavam a conventos, o que era uma maneira de taxar os bordéis. E se você cometesse algum pecado muito grave, podia pagar a igreja. Era um padrão cíclico interessante. Você ia à igreja e pagava para ter os seus pecados perdoados. Então era um ciclo conveniente de pecado, arrependimento e absolvição, que funcionava muito bem para todas as partes envolvidas. Então, ambas as partes podiam cuidar dos seus interesses, mantendo-os em segredo do público. Podemos até dizer que os bordéis ajudaram a disseminar o cristianismo. O mundo secreto dos bordéis evoluiu com o tempo. No século XXI, a prostituição continua descriminalizada e regulamentada em muitas partes do mundo.
Eu creio que a necessidade dos bordéis diminuiu consideravelmente. Mas é claro que ainda existe o apelo do sexo sigiloso, que é facilmente praticado num bordel, em contraste com o sexo aceito e convencional. Então é inerentemente sigiloso. Embora mantenham ainda negócios regulares em algumas partes do globo, os bordéis agora competem com outras formas de sexo por dinheiro. Os bordéis nunca deixaram de existir completamente, mas seu domínio declinou drasticamente após 1896 e até chegar ao século XXI. A prostituição passou a se organizar em torno de serviços de acompanhantes e garotas de programa. Nos Estados Unidos, os bordéis são ilegais, com a exceção do estado de Nevada, onde as leis permitem a prostituição em qualquer município com menos de 400 mil habitantes. Mas, fora de Nevada, o negócio continua clandestino. Casas de massagem, saunas e salões de bronzeamento muitas vezes são formas dissimuladas de prostituição. Há vários estabelecimentos que muitas vezes são fachadas para a prostituição. A internet, é claro, revolucionou imensamente o modo como lidamos com o sexo, possibilitando marcar encontros em locais que se tornam bordéis improvisados. Apesar da natureza controvertida, os bordéis perduraram ao longo do tempo, transcendendo leis e morais sociais e culturais. Houve momentos em que estimularam a economia, levantaram o moral dos soldados e até promoveram a interação racial. Para o bem ou para o mal, os bordéis ajudaram a moldar o mundo em que vivemos. Versão brasileira, DPN Santos.